Boa tarde, alunos. Então, hoje a gente vai dar continuidade à revisão dos tempos verbais. Sabemos que alguns desses tempos vocês já conhecem, mas essa revisão é importante porque futuramente a gente vai entrar num assunto que será muito importante vocês saberem a conjugação desses tempos. Então, vamos lá. O Simple Present. Então, Simple Present, presente simples, descreve ações habituais nas quais é comum o emprego de alguns advérbios ou locuções adverbiais que denotam frequência, tais como always, sempre, sometimes, às vezes, usually, usualmente, often, normalmente, every day, todos os dias. Exemplo: My brother always forgets my birthday. Meu irmão sempre se esquece do meu aniversário. Então vamos lá, vamos ver a forma afirmativa. Na próxima aula a gente continua para ver as formas negativa e interrogativa. Hoje a gente vai ver só a forma afirmativa. Então, o verbo só sofre alteração nesta forma com os pronomes he, she, it, ou nomes que estejam em seus lugares. Quais são essas alterações? Então vamos lá. Como regra geral, acrescentam-se S ao final dos verbos, com os pronomes he, she ou it, ou algum nome que esteja no lugar de um desses pronomes. Então vamos lá ver o exemplo. Jones works until midnight every day. Jones works until midnight every day. Então, Jones trabalha até meia-noite todos os dias. Então, note que o verbo work recebeu um S no final. Por quê? Porque Jones está no lugar do pronome he. E he é um dos pronomes em que o verbo, no presente simples, na forma afirmativa, sofre alteração. B. Verbos terminados em S, SH, CH, O, X e Z recebem no final do verbo ES. Exemplo: Simone kisses her husband every morning. Simone beija o marido dela todas as manhãs. Então, o verbo kiss termina em S. Então, como Simone está no lugar do pronome she, o verbo kiss recebeu ES no final. Outro exemplo: Jefferson washes his car every Sunday. Jefferson lava o carro dele todos os domingos. Então, o verbo wash, como termina em SH, recebeu ES no final, flexionou para ES, porque Jefferson está no lugar do pronome he. Então, relembrando, não é? Na forma afirmativa, os pronomes he, she ou it, ou algum nome que esteja no lugar desses pronomes, o verbo recebe alteração. Essas que a gente está vendo. Letra C. Verbos terminados em Y, precedidos de consoante, trocam-se o Y por IES. Então, resumindo, quando o verbo termina em Y, você vai olhar qual é a letra que vem antes do Y. Se for uma consoante, o Y sai e dá lugar a IES. Olha o exemplo aqui. The postman delivers mails every afternoon. O carteiro entrega correspondências todas as tardes. Então, o verbo delivery termina em Y, mas como refere-se a um sujeito de terceira pessoa, the postman, o carteiro, está no lugar do pronome he, então o Y saiu e deu lugar a IES. Não é isso? Aí, na observação que nós colocamos, né? Note que o verbo é delivery, tem uma consoante R antes do Y. Assim, o Y saiu e deu lugar a IES. Letra D. O verbo has. O verbo muda para has. O verbo to have muda para has, na verdade. Né? A cat has 7 lives. Um gato tem 7 vidas. Então, o verbo é have. Mas como refere-se a um pronome de terceira pessoa, que é cat, que está no lugar de it, ele muda de have para has.
Então, note que o verbo, aí, observação, né? Note que o verbo é have, mas como o substantivo cat está no lugar do pronome pessoal it, ou he, né? Depende do como você trata esse animal. Se for um animal que seja seu, que você o conheça, pode chamar de como fosse pronome de pessoas, he. Mas se for um animal desconhecido, seria it. Então, o verbo have mudou para has, ok? Repetindo, note que o verbo é have, mas como o substantivo cat está no lugar dos pronomes pessoais he ou it, o verbo have mudou para has. Agora, número 2. Com os pronomes I, you, we, they, o verbo não sofre alteração alguma. Então, com esses pronomes ou nomes que estejam no lugar desses pronomes I, you, we e they, o verbo não vai sofrer nenhuma alteração na forma afirmativa. Há um exemplo aí. I work until midnight every day. Então, eu trabalho até meia-noite todos os dias. Note que o verbo work não sofreu alteração, não recebeu S, não recebeu ES, não trocou Y por IS, não sofreu nenhuma alteração. Por quê? Porque agora o sujeito desse verbo é um dos sujeitos que não sofre alteração. I, you, we e they. Esses pronomes, ou nome que esteja no lugar deles, o verbo não altera. Pronto, então na próxima aula a gente vai ver o comportamento dos verbos nas formas afirmativa, interrogativa e negativa. Então, um abraço a todos vocês.